Olá, mulheres, tudo bom? Eu tô aqui com essa princesa do Senhor, a Ah, Bel. Ai, eu princesa, sempre falo assim, princesa. eu sempre brinco assim, a Bel é chique, a Bel é a Bel Espinosa, nós temos aqui. E é um prazer receber a Bel aqui. E nós hoje vamos bater um papo trazendo aquilo de mais importante, que é a caminhada com o Senhor. Não tem nada que a gente possa ter sem ter Jesus. É E verdade. é tão importante, né, essa vida de oração, a vida de entender mesmo quem é Cristo, conhecer Cristo, porque quantas vezes, às vezes, a gente está dentro da igreja, né, Bel? E É, a gente não está em Cristo, é verdade. não é? É verdade. E estar em Cristo é ser imitador de Cristo. Então é isso que a gente quer. Então, hoje, esse vídeo é para te abençoar, para você começar mesmo a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Que você entenda que Cristo é nosso amigo, né? E mais importante, Ele é um pai, independentemente daquilo que você passou na sua vida. Amém. Cristo, ele muda a nossa história. E quando ele muda, a gente entende que a gente não precisa cobrar de pai, de mãe, Não. né? E é esse bate-papo hoje que eu quero ter com a Bel aqui. Então, Bel, se apresenta aí para as mulheres. A Bel Espinosa, quem é a Ai, Bel? Michele, agradeço imensamente seu carinho por me convidar nesse projeto que é tão lindo. Amo muito sua vida. A gente tem uma história muito linda, né? Uma trajetória bacana. Você já participou de várias coisas da minha vida, já participei de várias coisas da sua. Então a nossa caminhada é muito legal, é um privilégio estar aqui conversando com essa mulherada. E lembrar você, para você que está nos vendo agora, eu sou Bel Espinosa, eu trabalho numa empresa familiar, que é a nossa Paiquerê FM 98.9. É uma rádio mais conceituada, é uma rádio tradicional aqui para Londrina, toda a nossa região. E é muito lindo esse poder da palavra, que você possa trazer a verdade do Evangelho para você colocar no seu dia a dia. Não é para trazer para a sua vida, é para trazer para a sua vida que você possa, de uma maneira, colocar no seu dia a dia. E a Michelle está fazendo isso lindamente. É uma honra para mim, um privilégio estar participando disso também, ajudando da maneira que eu posso. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma autoridade do assunto para poder falar, porque já viveu. E Deus é maravilhoso na sua infinita misericórdia e poder. Ele nunca nos abandona, e com certeza você não está sozinha, não. É isso mesmo. Ô Bel, e eu queria saber, assim, primeiramente de você, como que foi o seu processo de conversão? Uhum. Porque às vezes você tá aí e a gente escuta. Às vezes, hoje a gente sabe muito de Jesus, vê, mas assim, eu queria saber o seu encontro real com Cristo mesmo. É muito lindo isso aí, porque na verdade, Michelle, eu venho de uma família católica, né? Aquela família que era obrigado mesmo a ir à missa todos os domingos, se não fosse por bem é por mal mesmo, né? Então, assim, quem me apresentou Jesus? Meu pai, né? Meu pai me apresentou Jesus um dia, porque na missa você entendia que você estava ali porque você deveria ter uma gratidão pelo Criador de tudo que é, né? Que é o Deus soberano, e que Jesus veio, que era filho de Deus, para nos salvar naquela cruz do Calvário. Mas esse Jesus eu só conhecia de ouvir falar, né? E depois de um tempo, uma amiga minha me leva para conhecer o Evangelho, que daí eu passo a conhecer verdadeiramente Jesus. Quem era Jesus, o que aconteceu, como que você se encontra, na verdade, como que você consegue ser uma amiga íntima a ponto de receber o Espírito Santo, né? Isso que é muito lindo isso aí. Foi nessa maneira, foi depois. Ah, conheci Jesus? Conhecia. Conheci o Evangelho? Não. Aí eu fui para a palavra. Então, a palavra já nos revela, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, é o Evangelho. É a palavra do Senhor. É. E algo que eu gostaria de colocar aqui,
que às vezes a gente vai falar assim, ai, leia a Bíblia, e tem muita mulher que fala assim, ai, mas eu não entendo nada, eu abro a minha Bíblia e eu não entendo nada. É difícil ter esse tempo de intimidade, mas eu quero até compartilhar algo com vocês. Eu tenho uma vida, todos os dias eu oro, eu abençoo o meu lar, uma vida de palavra do Senhor, mas até pra mim, que tô aqui todos os dias, se eu não acordo e falo assim, bom dia Espírito Santo, é uma luta diária, a gente tem que colocar isso como constância, uma vida que não dá pra eu sair de casa sem Deus, não dá pra eu dirigir sem Deus. Esse é o sobrenatural, né? Que só vai acontecer se você estiver nessa intimidade. E aí você às vezes pergunta, mas porque a Bíblia ela vai falar, né, Bel, que a gente precisa orar sem cessar. E isso é real mesmo. Até eu tenho um testemunho, eu estava lendo um livro, e o livro, o nome do livro é O Pecado de Não Orar. E tem uma parte que me tocou muito do livro, que era uma mulher que fumava. Eita! Ela fumava, e aí... eu não. Não, ela fumava. Eu vou até depois perguntar esse testemunho para a Duda Bel. Mas gente. Ela fumava, e aí ela falou assim, chegou no pastor, e ela falou, pastor, eu queria parar de fumar, mas eu não tô conseguindo. Aí o pastor falou para ela assim, e ela falou assim, mas eu consigo até meio-dia. Ela falou assim, mas por que você consegue até meio-dia? Ela falou assim, porque eu tenho uma parte da manhã que eu oro. Aí o pastor falou assim, ótimo. Agora você ora de meia em meia hora. E o livro, ele fala assim... Estratégia. Você não quer parar de fumar? E aí ela recebeu, ela falou assim, mas como que eu vou... 30 em 30 minutos? Ele falou assim, não, você fala com Deus. Deus, eu quero parar de fumar. Nesse momento que você, bebe uma água. Você tem que entender o que você quer. Eu quero parar de fumar. Mas tem um processo, né, Bel? De você se colocar naquilo. Então, ela recebeu uma palavra. E ainda de um pastor, que é líder dela, né, espiritual. Então, Deus usou esse pastor e ela falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas ela falou assim, quer saber? Eu vou fazer. E em meia hora, ela falava assim, ela falava com Deus, e aí quando o pastor falou assim, não, mas aí você ora o Pai Nosso, não tem problema. Pai Nosso que sai... E ela falou assim, que ela continuou essa caminhada de todos os dias. E ela testemunha que ela parou de fumar. Eu creio, glória a Deus, né? Quando a pessoa... Me tocou muito isso, sabe? Quando a pessoa ela entra na intimidade, ela entende que a vontade do Senhor é soberana mesmo, que Ele tem o melhor, gente, é o melhor. Quando você ouvir falar assim, né? No crentez, não fica assim não, Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável para você. Não é uma maneira de falar, é a vontade verdadeira para o Senhor para nós. E a nossa oração, ela é o que temos de mais forte em sentido de arma para a gente lutar contra o inimigo. Como é que nós vamos lutar contra o inimigo? Como no nosso dia a dia? É quando eu chegar em casa e orar? É antes de sair de casa e orar? É o tempo todo, é 24 horas por dia. Porque quando você sai da sua casa, você geralmente, se não faz, passa a fazer. Troque a sua armadura do Senhor. Troque mesmo. Para você poder enfrentar um dia de batalha. Porque todos os dias da nossa vida é dia de batalha. É todo dia. Ou é o inimigo tentando sua mente, com pensamentos que você, às vezes, está lutando tanto que você nem quer ter mais. Eu não quero pensar nisso, mas o pensamento está lá. Pode ser um vício, né? Pode ser tanta coisa. E tudo que não é de Deus é pecado. Então, você, para chegar no grau de libertação, você tem que estar em oração. Aí, como é que você vai fazer? Se você trocar a sua armadura e sair para o seu dia normal, suas atividades diárias, e você não tiver uma arma mais poderosa, aquela armadura não vai surtir o efeito que ela tem para surtir. Sabe por quê? Porque a arma mais poderosa que você tem é a oração. E a oração, nós sabemos, né, Michele? A gente vai passar para você agora com muito amor, muito temor ao Senhor, com imenso carinho, para que você também venha a fazer da maneira correta. A gente não chegou aqui sabendo. A gente foi aprender também.
Alguém nos deu um caminho para seguir e nós fomos caminhando nesse caminho e aprendendo, buscando na palavra. Eu ouvi falar, mas como que é isso? Entendeu? Então a oração, ela tem 3 níveis de oração. A oração, ela é física, ela é corpo, alma e espírito. Então, se você orar só pelo seu corpo, o que vai acontecer com sua alma? Você não vai conseguir. E o espírito? Mas como é que é isso, Bel? Perdão. Michele, olha que interessante. Quando a gente fala em corpo, alma e espírito, são 3 níveis. O tabernáculo de Moisés, ele foi construído no físico. O átrio, o santo dos santos e o santíssimo lugar. Então ali nos átrios, quem que tinha acesso ali? As pessoas que estavam aprendendo ainda algo sobre o evangelho, sobre tudo, né? Aí o que acontece? Os sacerdotes, aquele processo da revelação de Deus naquele momento. Então, o átrio era para nós hoje, tá bem? Para você entender. O átrio era o lugar onde as pessoas estavam aprendendo, tinham acesso. A partir do momento que passa ali para um lugar santo, você já não era mais aquela pessoa que estava aprendendo, você já estava um nível a mais ali, você já tinha uma determinada autoridade para lidar com o assunto, por isso você tinha a autorização para acessar aquele lugar. Então, aqui você já sai do teu corpo físico e você já está entrando ali na sua alma. Quando você entra no Santíssimo Lugar, que era apenas pessoas escolhidas por Deus, uma vez por ano, entrar naquele lugar, ela já estava no Espírito, que era o Santíssimo Lugar. Então a oração, ela tem que ser assim. Ela é para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Aí você pega lá em Mateus 7:7, é muito legal, porque traz muito isso para a sua vida e você carrega todos os dias, porque você vai se lembrar disso. Primeiro, troque sua armadura, não se esqueça disso. Você vai falar, não sei o que é isso não. Então vamos lá, o capacete da salvação vai blindar a sua mente, seus pensamentos. O capacete da salvação. Muito importante. Senhor, né, troca isso. Troca o meu capacete da salvação. Se você tem pensamentos impuros, se você está passando um processo de libertação, se você está numa batalha contra um vício. Vício, gente, é tudo. É a pornografia, é a mentira, é a maledicência, é a contenda, então tudo. É a fornicação. Então tudo que está na sua mente, você vai blindar com o capacete da salvação, certo? A couraça da justiça, riqueza, ela vem para blindar o seu coração, onde você vai desencadear as suas emoções daquilo que você está pensando. Então, se você estiver pensando, por exemplo, no adultério, seu coração, ele, quando vê determinada situação, vai desencadear o desejo. Então, você já blindou a sua mente, você já está tirando fogo. Aí você vem com a couraça da justiça, blinda seu coração, aquilo não vai entrar no teu coração, então não vai desencadear aquele sentimento, a sua alma não vai estar sofrendo. Você passando por isso, você coloca o cinturão da verdade que vai sustentar tudo, vai fazer o ligamento do céu na terra. Por quê? Porque você troca as sandálias do evangelho, você vai passar nesse momento de entendimento a andar, as novas sandálias do evangelho, vai andar no caminho do Senhor, na luz do Senhor. Aí você pega o quê? Você pega a espada do Espírito. Gente, não existe. É por isso, a arma mais poderosa que você tem é a oração. Você vai batalhar aqui, ó. É através da palavra, do conhecimento. Entendeu? Ai, Bel, eu leio, mas eu não entendo. Não, mas o Espírito Santo vai te dar entendimento, discernimento, sabedoria. Pede mas que ele dá. Para você começar a orar, vamos orar do jeito certo. E aí você tem o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? Nosso escudo da fé, riqueza, é Jesus. Você já está no Espírito. Uma vez o pastor estava fazendo uma oração lá na minha igreja. Eu sou convertido, batizado em Bola de Neve.
Cheguei lá em 2011, me batizei e me converti, desci as águas em 2014. E hoje eu faço parte do grupo de intercessão da igreja. E uma vez o meu líder da intercessão, ele colocou sabiamente uma palavra de escola, né, para a galera do Ministério de Intercessão, exatamente sobre isso. Você vai chegar no momento que você vai jogar todas as suas armas, Michele. Você vai jogar. Você vai pegar a sua espada, você vai pegar seu escudo, você vai jogar. Você vai dizer: eu não preciso mais dessas armas, porque a arma mais poderosa que eu tenho para uma guerra, para uma batalha, está em mim. É o Espírito Santo de Deus fluindo na sua vida, em você e através de você, que você fica extremamente forte no mundo espiritual, que é o que nós temos a guerra maior para a nossa salvação. Não é que não é com o seu marido, não é com a sua esposa, não são os seus filhos, não é aquela amiga chata que só liga para reclamar, não é aquele parente abençoado, glória a Deus, pé no narizinho, que vai... Que todo mundo tem na família. Só encontra no Natal. Né? Que faz aquelas brincadeirinhas sem graça. Né? Então, gente... Às vezes, se for você já tem que se converter, viu? Então, não é contra isso não, gente. Isso, sabe, às vezes acontecem situações que nos colocam num lugar de desconforto. É desconfortável, é deselegante, entendeu? Mas sabe o que é isso? Isso é o inimigo tentando fazer você cair em pecado através da vida de outra pessoa. Porque a pessoa já é filhinho de Satanás. Se ela não buscar, ela não tem esse discernimento. Vamos orar. Ela vai achar que a Michelle é uma louca, entendeu? Ah, não, a Michelle é louca. A Deus me livre. A Bel e a Michelle, Deus me livre. Só fala então, disso daí, só fala de Jesus. Só fala de Jesus, só fala Deus. De transformação. Cuidado, você vai falar, Bel e Michelle, então aqui, são crente. Entendeu? O povo tem então, medo. Assim, gente, é muito importante você saber que a sua oração é muito poderosa. Se você é mamãe, tem o seu filhinho, não deixa de ungir sua casa. Unge a sua casa, unge o seu lar. Todas as portas, todas as janelas, fecha todas as brechas, fecha tudo, entendeu? Vai orando, vai declarando no quarto do seu filho, põe a mão, coloca ali a mãozinha na caminha, no travesseirinho, no banheiro, nas roupinhas, do seu marido a mesma coisa, na sua a mesma coisa, você tá entendendo? A porta de entrada, por dentro e por fora, tá certo? E aí você vai começar a ver um movimento diferente acontecendo. Mas esteja preparado, porque a partir do momento que você pisa no espiritual fazendo isso, você já está entrando em batalha. Então prepare-se antes. Como, Bel? Na oração. Só a oração vai te dar o caminho para você trilhar e as estratégias que você vai usar. Amém? E quando a gente fala caminho, Michele, muita gente pensa assim, o caminho é Jesus. Ah, se eu tenho Jesus, está tudo certo. Sabia que eu quero compartilhar com você uma conversão de uma pessoa que se converteu por causa de uma vogal? Quero ouvir. Uma vogalzinha. Falou, e era uma pessoa extremamente improvável. Aquela que você fala assim, aquela pessoa nunca vai se converter na vida, jamais, nunca, jamais. Igual eu brinco com a minha netinha, né? Tem coisa que a Manuela é a filha dela, minha neta, chama Manuela. Coisa, né? Aqui o negócio é bom gosto, você falou disso, mas nós vamos nos colocar aqui, porque assim, muita gente imagina que alguém ia falar assim, Michele pregando evangelho? Abel? Então a gente também é improvável. Então, assim... se olhava e falava que é improvável, nunca, jamais, meu Deus, você tá louca, entendeu? Não vai acontecer, não vai rolar não. E essa pessoa estava num lugar e alguém perguntou, aqui nesse lugar, aqui onde nós estamos reunidos, uma vogal que leve para a salvação, uma vogal
Aí todo mundo ficou espantado, uma vogal que me leva à salvação. Aí falou assim, você, o que você acha? Daí a maioria das pessoas, olha que engraçado isso, a maioria das pessoas, vê como a gente vive no automático, de verdade, agora eu vou provar na prática para você isso. A maioria das pessoas respondeu que era a letra A. É vogal. Mas por que o A? Uhum. O que o A te remete? Para uma conversão. Você pensa em A, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Amor. Amor. Você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, nada vale, né? Mas você está enganada. Não é uma. É a letra. Eu ia pegar a letra T. Vogal, Michele. Mas é vogal, mas Pelo aí eu ia falar, amor, Michele. é vogal. Vogal, Mas daí se fosse uma letra eu ia pegar a T, mas daí não é, mas eu tô pensando que uma vogal. Uma vogal. É a letra O, né? É o O. É o O. Aí todo mundo ficou assim, mas O, por que O? O que tem o O, né? A Michele tá tentando adivinhar, né, Michele? Tô tentando, aqui não, é que Essa até no ar. Eu até no ar, eu falei assim, deixa eu pensar. Pensa numa vida que eu amo, gente. O O, gente, ele traz pra nós o seguinte. A pessoa que Traz realmente se converte, ela se converte porque ela tem um retorno na trajetória da vida dela, no caminhar dela. E ela só consegue fazer isso se ela vier caminhar com Jesus. E Jesus, Michele, na palavra, ele é o caminho. O caminho. Não são os caminhos. Não é qualquer caminho que vai te levar para Jesus. É o caminho. Ele próprio. Ah, não, porque tudo é de Deus, imagina, tudo é de Deus. Não. Jesus é o caminho. Não existe vários caminhos. Não existe vários tem muita caminhos. gente que fala assim, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não é. Não se deixa Satanás. Tremendo que cai por terra em nome de Jesus. Amém. Agora. Então não se esqueça disso. Jesus é o caminho. Ele não disse, eu sou os caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí você vem para Mateus 7,7, que nem eu estava te contando aquela hora, e a pessoa se converteu por isso. E hoje ela é linda de ver e de viver a trajetória que ela tem. Se você pegar na sua Bíblia aí, vamos falar da oração para nossa sintonia com o Pai Todo-Poderoso, soberano que Ele é. Então, se Ele mandou seu único filho para nos salvar, e passou tudo que passou, gente, eu não consigo parar para lembrar, né, dessa parte, porque nada que eu faço é nada. Tudo que eu fizer, eu não vou estar fazendo nada. Nunca vou conseguir retribuir aquilo. Então, a maneira que nós temos de retribuir é compartilhar o amor dele com você, mas na verdade. Sem essa de, não, fique em paz, tá tudo bem, Deus vai perdoar, Deus perdoa tudo. Não fica assim não. Cuidado, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é extremamente justo e a mão dele pesa mesmo. Então, aqui na palavra, só para deixar para vocês, lá em Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 7, aqui você tem a sua oração que você deve fazer de corpo, alma e espírito. Porque aqui diz, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Aqui está no seu corpo ainda. Você está pedindo, está no seu corpo. Aí continua. Peça, será dado, busque, encontrarão e a porta se abrirá. Peça e será dado. Corpo. Busquem e encontrarão. Alma. E a porta se abrirá. Espírito. Então, só numa frase você já entendeu qual é a oração que você pode fazer corretamente para que você viva 100% sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje nós somos assim. Amiga, ó, sei que lá. Vamos orar? Vamos orar. E é engraçado que eu vou compartilhar com vocês, mas eu gostaria muito de deixar isso aqui, ó.
Peçam e será dado. Isso é teu corpo. Você está orando, você está clamando, você está pedindo. Isso é seu corpo. Quando você entra buscando, você já está no nível de oração de alma. Já é o sentimento gritando dentro de você que você está buscando pelo Senhor, pela palavra dele, pelo direcionamento. Vou para a esquerda, vou para a direita, fico no centro. O que eu faço? Dou um passo para... Porque às vezes você precisa dar um passinho para trás, tá? Às vezes Deus te Às vezes não é para frente. Você precisa... Opa! Porque se você for para frente no momento que não é, você cai, né? Você cai. Abismo chama abismo. Então presta atenção, tá? Então fica anotadinho aí para você, tá certo? É uma bênção para as nossas vidas e eu tenho certeza que vai ser para a sua também. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Aqui a sua oração é corpo, alma e espírito. Peça e será dado. Busquem e encontrarão. É lindo, não é lindo? E a porta vos será aberta. Aí você passa a ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu e a Michelle, é tão engraçado que a gente faz parte de algumas coisas juntas e a gente nunca conversa, sabe? Não. Ela leva a palavra e eu levo o louvor. E é tão lindo o mover de Deus que sempre depois, quando a gente sai do lugar, fala, eita, glória! Tudo bate, tudo se encaixa, tudo faz sentido, nada fica solto. E Deus é assim, nada Ele vai deixar solto na sua vida, nada. Mesmo porque você sabe que o seu casamento é um nó de 3 pontas. É o Pai, Filho e Espírito Santo. É um cheiro. Nossa, a Bel falando isso aqui, e é tão real, gente, que todas as vezes a Bel já entrou comigo no presídio, a Bel tá na mesa comigo, das mulheres, e ela é esse coração assim, se é algo de Deus, ela, eis-me aqui, e isso é maravilhoso. E às vezes aí você, né, na sua casa, tem muita mulher que quer fazer, quer, mas algo que a Bel sempre traz pra mim é assim, tem gente que quer fazer, mas o Senhor, ela falou algo assim, tem que ter uma vida no secreto antes. Tem que passar pelo tempo, porque às vezes a gente quer enfrentar algumas guerras e a gente, se a gente não tem esse respaldo do Senhor, sabe, essa vida do secreto, essa vida de oração, se a gente não conhece a Bíblia, a gente fica vulnerável. Mesmo porque, Michelle, a pessoa que entra numa oração, ela entra num lugar de uma guerra tão violenta no espiritual, que para você interceder por uma pessoa, por uma situação, você primeiro tem que orar muito por você mesmo. Entendeu? Primeiro de tudo, você vai pedir a Deus que Ele te sustente, que Ele te perdoe, que Ele te limpe, que você esteja autorizado a entrar na presença dEle no momento dessa oração. Você vai falar o que você vai querer entregar para Ele, suas petições, seus pedidos, seus problemas, o que você deve fazer num direcionamento, está com um problema sério em família, como lidar com essa situação, o que eu posso, o que eu não posso falar, qual o momento certo de falar, o que falar, como falar. Então, você precisa entender que a oração ela é a arma mais poderosa que você tem. Então, ore por você, depois você vai orar por outra pessoa ou por algo, nesse sentido, tá bom? Isso não é brincadeira. No mundo espiritual, nós temos uma hierarquia muito grande. Para nós, Deus dá ordem aos seus anjos para que eles venham ao nosso favor. Intercedam por nós, fazendo o quê? Nos dando livramento, cuidando, guerreando por nós. Mas você não se esqueça que o maligno também existe uma hierarquia. Lá ele tem uma... Nossa, é muita coisa, gente, é muita coisa. A hierarquia para o lado maligno é violenta. É muito, muito demônio. É muito, 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 muito. Então não vai achando assim que você orou e tá tudo certo. Por que não? Sabe, Michelle, eu gosto muito daquela passagem
Existe uma situação que a palavra nos revela, e a verdade revelada por Deus, ela é simplesmente maravilhosa. A obra, gente, não vai te levar para lugar nenhum, não. Eu e a Michelle, glória a Deus, graças a Deus, a gente tem essa percepção, esse entendimento. A gente faz porque nós estamos aqui para servir o reino. Nós somos servas do Senhor. Se Ele falar, ó, vão lá, Ele que faz a gente através vai. de Se nós. Ele falar, não vai, a gente não vai. Se for para ter uma movimentação, é do Senhor, não é nosso, não é a Michelle, não é a Bel, quando ela traz a palavra na sabedoria, na autoridade, no poder, ela traz essa libertação através da palavra. Como a gente tem muitos testemunhos acontecendo também, muito, gente. Ela traz na palavra, como no louvor também, a gente traz a cura, a libertação, a transformação, a intimidade. Tudo se liga. Tudo se liga. É lindo. O sobrenatural de Deus é lindo demais. A gente não fala, Bel, essa aqui é a mensagem do dia. Bel, quais são os louvores que você... Não. É tão emocionante que quando às vezes ela começa a cantar, eu já começo a chorar. Porque assim... E daí, por exemplo, a gente entra em presídio, ok, a gente entra. É uma bênção? É uma bênção. Tem o Ministério dos Hospitais que eu levo louvor? Tenho, é uma bênção, né? No Hospital do Câncer, no Hospital Evangélico, na igreja, no Ministério de Intercessão. Mas a obra, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu ajudo tanta gente. Eu pago isso, eu pago aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Às vezes a gente acha. Não sei o que lá. Sabe o que vai acontecer? Se você não tiver a sua intimidade com o Senhor, a sua obra não vai valer nada. Nada para Deus vai ter valor. Nada. Não, mas eu fiz isso. Nada. Ele vai falar assim, não te conheço, minha filha. Né? Pode chegar lá, mas eu fiz isso, aquilo. Quantas pessoas se converteram? Não é só ele. Esse é o mais legal de tudo. A intimidade genuína com Deus te tira de situações que só pela graça dele e pela sua intimidade você vai conseguir se safar, porque não é só ele que diz isso, Satanás diz isso. Sabe aonde? A palavra nos revela. Vou deixar vocês também buscar alguma coisa, né? Não vou também largar tudo aqui, não. Vai buscar pra saber. O que essa história que a Bel contou? Vai pra saber. Aí tem uma história, gente, que diz assim, a palavra nos revela. Lá no tempo dos sacerdotes e tal, naquela época o sacerdote era o topzera, era o cara que mais tinha conhecimento, mais poderoso, mais de intimidade, o mais tudo. Aquele teólogo top. Top, ninguém sabia mais do que ele. Ele era top, parava nele. E esse sacerdote, ele tinha alguns filhos. Aí, os filhos do sacerdote, você imagina o quê? Que eles têm conhecimento porque são criados dentro da casa, porque o pai é sacerdote. Olha o conhecimento desses meninos. Aí eles chegam em um determinado lugar e tem um rapaz demoniado. Aí eles vão expulsar o demônio. E é claro que o demônio sai. Aí, minha riqueza, você sabe o que Satanás fala naquele momento? Porque ninguém entende. Nossa, mas se os filhos do sacerdote não conseguem expulsar esse demônio, meu Deus do céu, como assim, né? Satanás olha para eles e fala, não, eu rio, gente, porque é muito sério. Às vezes é uma coisa assim que você acha que não é nada e é o mais perigoso que pode estar acontecendo na sua vida, entendeu? Aí Satanás olha para eles e diz o quê? Sai dele! Aí Satanás fala, Jesus eu conheço. Paulo, eu conheço. E você? Quem é? Então você percebe o que é a falta do conhecimento e principalmente a falta de intimidade com o Senhor? Satanás te destrói, porque o conhecimento da palavra, ele sabe mais do que ninguém. Então não brinca não, sabe? Não brinca não. Oração é muito sério, é muito poderoso e é uma bênção para as nossas vidas e para a nossa família. Nos traz grandes livramentos, a gente tem muito testemunho disso.
Eu sou um milagre vivo do Senhor. Ele opera mesmo, gente, mas tem que estar na frequência, tem que estar numa intimidade total com Ele. É 100%. Você é dependente dele. Sabe, Michele, eu participei essa semana. Quer dizer, isso é ao vivo? Não, isso daqui vai ficar gravado e daqui a pouco vai já você colocar. Esses dias atrás, eu fui participar, convidada para um podcast chamado Jesus e Eu. Um pastor me convidou para uma entrevista e tal. E aí, ontem que foi pro ar, e eu não dá para eu ficar acompanhando tudo. Mas eu achei assim muito interessante que quando eu pisei em casa, eu fui ver a entrevista que eu tinha dado. Eu levei um testemunho e eu estava assistindo. E eu tô num momento que a gente não costuma fazer isso, né? A gente não costuma falar. Mas aqui, como nós estamos falando do Senhor e do poder da oração, do poder da sua intimidade, da sua busca da verdade, que é a palavra, é o mover do Espírito Santo na sua vida. O que é você viver na presença? O que é o Espírito Santo estar presente com você na sua casa, na sua família, em tudo que você faz? Qual é essa voz que você está ouvindo? Como discernir se é de Deus ou não? Tudo isso vem através do Espírito Santo quando você caminha em santidade e intimidade com o Senhor. Andar em santidade é uma coisa, intimidade com o Senhor é outra. Então, e eu estou no momento de jejum e oração, num propósito já de alguns dias, e ainda demora um pouquinho para eu entregar. E dentre os assuntos, Michele, é muito engraçado que dentre os assuntos que o Senhor está direcionando na minha vida, um assunto estava já... Deus sabia do desejo do meu coração. E Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe. Eu não esperava, Michele. Quando terminou todo o bate-papo e eu saí do YouTube, o pastor me manda uma mensagem. Oi, Bel, paz Senhor, E eu respondi, Shalom, pastor, que legal, olha, eu estava assistindo. Deus abençoe, conte comigo. Ele tem um ministério maravilhoso, vai para o Afeganistão, vai resgatar famílias, é muito lindo. E a gente estava falando sobre fé, né? E aí, nessa conversa que ele estava conversando comigo, eu falei assim, pastor, foi uma bênção e eu quero que o senhor conte comigo. Para o que o senhor precisar no seu ministério, conte comigo. Que eu e a Michele, a gente entende isso. É do Senhor, nós iremos. Pode ter certeza. Sim. Se Ele nos autorizar, nós iremos. Né? Se for do Senhor, nós iremos. E se Ele nos autorizar, né? Porque tem coisas que não cabe a nós. Às vezes tá aí batalhando uma guerra que nem é tua. A Bel entrou em algo que eu acho muito legal. E eu sempre, quando alguém me convida em algo, tem uma autoridade aqui na minha casa, que é o meu marido. E aí... Às vezes eu penso, Michele, mas você não vai? Eu falei, então, porque assim, às vezes é um chamado mesmo, né? Às vezes é um convite, que você fala, nossa, a igreja tal, né? Mas se o meu marido não me autorizar, é igual o presídio. O Gustavo, ele precisou me autorizar a entrar no presídio. Eu queria entrar no presídio masculino, ele falou, não vai entrar. Então, o que eu fiz? Não vou entrar. Porque tem a ordem, né, do Senhor na nossa vida, né? Tem, é muito importante isso. Não, sim, gente, não tem como entrar, ser assim, desautorizada. Por quê? Porque né, a Michele, na casa dela, com a família, ela é a auxiliadora do Gustavo. Ela é o pilar dessa casa, entendeu? Mas a autoridade que cai sobre essa casa vem em cima do Gustavo. Se ela não for sábia, lascou tudo. Aí lascou de vez, entendeu? Do homem. Mas, na realidade, as pessoas ficam falando muito, as pessoas amam falar isso, entendeu? Você subiu seu marido, nossa, isso porque ele manda, Mas as pessoas não sabem que a palavra nos revela que se alguma coisa vier a interferir na segurança dela, quem tem a obrigação de se colocar na frente dela para morrer por ela, é ele. Quer mais? Olha a responsabilidade dele. Além dele ser o sacerdote,
ele tem que dar a vida por ela. Mas não é dar a vida para dar uma vida confortável, boa, suprir Não as é só dinheiro, né, necessidades. Bel? Não, Porque não é tem só homem que os pensa que eu vou entregar o filhos, dinheiro. colocar a comida na mesa, paga as contas, tá tudo certo, negativo. Isso é a obrigação, entendeu? Agora, na hora do pega, aí é igual nós. Nossas obras é nossa obrigação. E você fazendo sem a intenção de vou fazer para agradar o Senhor, na maneira assim, de visão de interesse, entendeu? Não faça, porque você vai pagar caro. Agora, se você fizer, porque você está atendendo ao chamado que Deus colocou para você, é diferente. Faça tudo direitinho, entendeu? E aí, Michele, terminando essa conversa com o pastor, existia no meu coração um desejo de algo que eu não sabia como. Falei, Deus, arde no meu coração, mas eu não sei como. Porque depois do milagre que eu recebi, antigamente eu cantava secular, fazia bailão, barará, barará. Vou negar isso? Não, faz parte da minha história. Mas uma questão minha, pessoal, extremamente pessoal com o Senhor, quando eu recebo um milagre de cura e não fico com sequela de nada, que foi um processo muito difícil que eu passei, do câncer de pulmão, eu entro numa vibe assim, você é muito top, você é demais, Deus. Você é demais. Então, o que eu tenho para fazer para você? É te servir. Então, enquanto tiver fôlego no meu pulmão, eu vou louvar você. Eu não gravo música secular. Eu gravo louvor. Né? Glória a Deus. E aí, Michele, tinha um desejo no meu coração já há um tempo e eu não sabia como colocar isso. E eu falava, Deus, mas como assim? Eu estou no propósito. Tem várias coisas que a gente está chegando agora para o fim do ano, muitas coisas acontecem que a gente faz dá um tempo, né, para voltar no ano que vem. Então a gente precisa entregar e ter o discernimento do que vai acontecer, é para eu continuar aqui, o que eu posso agregar a mais do que eu estou fazendo. Então, assim, é incrível. Uma das coisas que eu estava perguntando para o Senhor, como eu poderia fazer, na hora que eu respondi o pastor, falei, conte comigo no seu ministério, que é lindo, tudo que eu puder fazer para ajudá-lo, conte comigo que eu farei. Amém? Tal. E daqui a pouco, Michele, ele manda uma mensagem para mim. Falou, Bel, posso? Você me permite falar de uma coisa com você? Eu falei, claro, pastor, pode falar. Aí ele falou, olha, eu já procurei várias pessoas, mas Deus não tocou no meu coração de chamar as pessoas. Eu tenho um projeto assim. Era tudo aquilo que estava no meu coração. E ele falou ainda assim, Michele, conhece? Eu falei, Deus, é isso mesmo que eu estou escutando? Porque, gente, eu tenho um negócio assim, que se o telefone tocar e Deus falar, não atende, eu não atendo. Hoje eu sou assim, entendeu? Parece, né? Mas não é. É do bem, é pro bem isso, tá? Aí ele falando assim, Michele, eu fiquei tão emocionada, que a voz embargou. Porque era Deus uma já estava respondendo que ele nem sabia que eu estava buscando. Ele não sabia, não fazia ideia. E aí eu falei, testifica para mim, Senhor. Escutando, e eu falei, testifica para mim. Aí ele falou, pois é, Bel, lembra quando você tinha o seu programa na Record? Você tinha um quadro? Eu falei, nossa, meu Deus. E aí Deus testifica que realmente aquele desejo no meu coração, ele volta de uma maneira sobrenatural, né? Às vezes a gente faz planos, mas os do Senhor são muito maiores. Então eu fiquei tão feliz, gente. Então essa vida é a vida que eu e a Michele, a gente batalha tanto para você conseguir alcançar. Gente, o fracasso não é questão que você não vale nada. O fracasso, às vezes você fracassa em algo, mas é um forjar do Senhor. Ele está te moldando, está te preparando. Faz aí o quarto de guerra, vai para o seu cantinho de oração. Começa hoje, sabia? Você fala isso, né, Mi? Que Deus, ele não leva em conta o tempo que a gente perde por falta de conhecimento. A partir do momento que você tem o entendimento da palavra, aí começa a contar para Deus, porque aí você já sabe, você já está buscando, você já está querendo fazer, né? Então é muito lindo. Então começa hoje, do jeito que você tiver, não importa.
Tá arrebentado? Começa a arrebentar. Tá feliz da vida? Começa a feliz da vida agradecendo. Você quer algumas outras coisas? Entrega na mão do Senhor. Tudo vem na hora dele, do jeito dele. É tudo sobre ele. A gente tem que estar aqui para sermos instrumentos, principalmente hoje que as orações estão enfraquecidas, o amor se esfriando, a gente está vivendo um tempo, agora eu ando mandando para a galera, quando manda mensagem no WhatsApp, tem uma figurinha que fala assim, não é fácil participar do Apocalipse, né? Meu Deus. E não é mesmo, gente. A gente está aí, Jesus está voltando. E ele Jesus tá voltando. Eu sempre falo, eu falo muito isso, ele tá voltando. Entendeu? Então, e se ele chegasse agora? Como que ele ia te encontrar? Primeiro, ele ia te reconhecer? Ou ele ia falar, afaste de mim, não te conheço, redo de Satanás? O que ele ia falar? Eu falo assim, hoje você não deu nem bom dia pra mim. Entendeu? Você nem pediu proteção, você nem pediu sabedoria. Então é muito precioso, gente. Então aproveita, me tem o planner dela que vocês fazem, eu vejo. Eu tenho o meu lá que ela me mandou também. E em breve tem novidade da Michelle chegando. E não perca a oportunidade. Não perca. Não ter perca. Esse tempo diário, não sabe? Perca a oportunidade. Riqueza é sério demais, meu Deus do céu. Tem gente que fala assim, Bel, não sei o que está acontecendo. Você vem orar aqui em casa? Você vem orar aqui? Bel, não sei, tem uma coisa, tem alguma coisa estranha, não sei o que. Riqueza. Quem você acha que tem maior poder de oração dentro da sua casa? O que é autoridade dentro da sua casa? É você. Quem é autoridade sobre os seus filhos? Sobre os meus? A Michelle com os dela e eu com os minhas. Entendeu? A gente tem autoridade, a gente tem que assumir, né? É geração, é um legado. Então, você precisa batalhar para isso, tá? E você não se preocupe. Deus, Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Pode ser que agora seja um momento meio turbulento, você não está conseguindo ter essa visão, mas nós oramos ao Senhor que Ele tire as escamas dos seus olhos, abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergar com clareza e que Ele abra os seus ouvidos espirituais, que você ouça a voz dEle para tomar as decisões que você vai ter que tomar de maneira certa, no momento certo. Amém? Não tente nada com as suas mãos. Não tente. A palavra nos revela isso também. A Bel aqui falou algo muito, muito bacana para a gente levar, né, para o nosso coração, que é essa questão da autoridade mesmo. E ela falou algo assim, muita gente pede oração, muita gente me manda oração. Gente, eu oro mesmo. E glória a Deus. Glória a Deus. Né, a gente ora, né, Bel? A gente recebe recebe, né, os testemunhos, a gente vê, é lindo. É lindo. E algo que eu queria também compartilhar com vocês, que às vezes você fala assim, ai, mas eu tô num momento difícil, ai, mas aí eu, né, tipo, pra orar pra outra pessoa. Mas, gente, quantas vezes eu tava assim mal e alguém me pediu algo, até eu vou contar que eu contei no outro, que esses dias eu tava com uma dor na minha barriga, eu falei assim, eu tô com infecção urinária. E era muito assim, veio assim, eu tô com infecção urinária. E alguém me ligou e me pediu um remédio. Falou, Mi, eu não tenho dinheiro e nananã. E aí eu tenho que pedir pro Gustavo, né, gente? Ele é autoridade aqui, não é assim. Mas eu falei assim, eu vou tirar, né? Falei assim, me manda a foto do remédio e eu vou dar um jeito. Eu tive essa ação, assim, eu vou, né, vou orar. E aí, na hora, o Espírito Santo... E eu falei assim, meu marido, amor, precisa ele não... Sabe quando a pessoa... Né? E às vezes a gente quer empurrar algo, até na época das Bíblias. Lembra que eu queria a Bíblia e queria o café para as presas? Eu falei, Gustavo, você não vai pagar? Porque ninguém queria fazer a doação. Aí o pastor da minha igreja lá, o Israel, que hoje ele voltou para o país dele, ele é angolano, se eu não me engano, aí ele voltou e ele me falou algo e ele começou a dar risada. Eu falei, será que ele tá debochando de mim? Aí ele olhou para mim e falou assim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu falei assim, e ele dando risada. E eu falei assim, ele tá dando risada. Meninas, eu acordei 3 horas da manhã, porque o Senhor falou assim, Mi, acorda 3 horas da manhã que você vai orar por isso. E eu fiquei até às 7 da manhã. Deu 7 da manhã, levei as crianças pra escola. Na hora que eu voltei, que eu tenho a rotina, né, aqui.
E aí, na hora que eu voltei, era uma amiga querendo falar comigo no telefone. Eu falei assim, ai, amiga, eu tenho outra coisa pra fazer. Daqui a pouco eu posso te ligar? Eu falei, tá. Desliguei o telefone. Ela falou, não, pode ser. Aí o Espírito Santo falou assim, liga pra ela agora. O que é isso? Na hora que ela falou assim, Mi, eu comprei as Bíblias. E eu só precisava de uma coisa. Passa o endereço, que quando chegar... Menina, eu comecei assim a chorar. Porque assim, é o Senhor que faz. E o café foi a mesma coisa. Uma menina me ligou e falou assim, Mi, o meu marido mandou eu dar todo o dinheiro do café. Quanto que vai ser? E foi linda, eu e a Bel. E a gente foi usada. E assim, ele usa a gente da maneira dele, né? Eu e a Bel estava lá, mas eu queria muito ter comprado as Bíblias, mas o pastor Israel falou algo, falou assim, Mi, seu marido não autorizou? Mas o céu autorizou. E essa questão do remédio, eu também peguei. Na hora que eu fui ver, eu falei assim, nossa, eu vou comprar. O Espírito Santo falou assim, Mi, manda uma mensagem no grupo do seu prédio. E aí, parece loucura essas coisas que eu tô falando. Mas é verdade, é assim que funciona. Sobrenatural é assim mesmo. Eu quero te falar que é isso. Porque uma vida de oração... É você viver o sobrenatural de Deus. Aí eu mandei no meu grupo aqui no meu prédio. Falei, olha, eu tô precisando de tal remédio. Mas isso só acontece quando você entra no nível espiritual. Lembra? Corpo, alma e espírito. Se você não passar pelo processo, você não chega nesse nível do sobrenatural de Deus tocando na sua vida. Você não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. Você não consegue entender por que você está pensando determinada coisa. Você não consegue entender o que você está enxergando naquela pessoa, entendeu? Então, basta começar. E o mover de Deus é lindo. Olha que grande testemunho que ela está dando. E, gente, é lindo. E a Bel, ela tá aqui, ela sabe desse testemunho da Bíblia, porque ela viveu, ela tava lá, a gente entregou as Bíblias, entregou o café, e foi coisa linda. E só o Senhor para fazer isso, porque às vezes é só através da fé, né? E a Bíblia, ela fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Mortinha. E só que às vezes, outra coisa que na sociedade de hoje, Bel, que eu vejo, é assim, que, né, Deus, a gente, através da fé a gente faz isso, porque é pela fé mesmo. Porque a gente, e não tem como a gente voltar para trás, né, Bel? Porque não. O quanto Deus já fez por nós, o quanto Ele já fez por você. Meu Deus, eu não consigo, nada, tudo que eu fizer é nada. E porque assim, eu sou de um casamento restaurado. A Bel, ela conhece a minha história assim, desde o início. E meu testemunho, assim, a minha vida, ela começou errada, tudo errado. E eu precisei entrar na ordem do Senhor. E não foi assim da noite pro dia. Não, foi um sofrimento. Foi isso, eu tive que passar por muita processo coisa. Doloroso, né? Isso, e a gente passa, e às vezes você fala assim, você tá no pecado, você fala, não, você abraça o pecado e fala, não, eu vou, né? Às vezes a gente acha que a gente muda pessoas. E até algo assim que eu quero falar pra vocês, que assim, teve uma época da minha vida que eu falei assim, gente, eu era muito respondona pro Gustavo. E o Senhor falou algo pra mim, Ele falou, filha, eu quero 1 ano você em silêncio. Eu falei, que? Eu falei assim, isso é loucura. Parecia loucura pra mim. E ele repetia, Michele, eu quero você em silêncio. Eu quero você em silêncio. Toda vez que você for querer responder o Gustavo, você vai pro quarto e vai orar. E aí eu comecei a ir pro quarto e orar. Nossa, fala mesmo, gente. E aí, foi Deus. 1 ano, você pensa 1 ano. Aí toda vez que eu conto isso, as mulheres falam assim, Michele, mas 1 ano. Eu falei assim, não, foi 1 ano. E pensa pra mim, com o meu temperamento, que eu queria matar. Esganar, porque assim, não é porque você é crente que você não vai ter ira. Você vai ter ira, mas aí se você conhece a palavra, você vai irar, mas você não vai pecar. Você vai falar, Senhor, hoje eu queria matar meu marido, mas eu não vou matar. Mas ela não dorme sem tá tudo bem. Não, entendeu? porque a gente aprendeu, né? Então, e isso acontece com nossos filhos, com amigos, né? Tem gente que no meio da nossa caminhada que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa é de Deus mesmo? Tem isso também. E tem outra coisa, gente. Deus, Ele é tão maravilhoso, veja só. Às vezes, eu tô no meio de... tudo que é lugar que você imagina, eu vou, meu querido. Comigo não tem esse negócio. Se Deus mandar aí, eu vou. Então pode imaginar o lugar que você quiser. Pode imaginar o lugar que você quiser. Semana passada, uma pessoa veio querer tirar minha paz, né?
Falou, ai, Bel, imagina como você deve estar sofrendo, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fulano, ciclano, Beltrano. Falei, Deus, fecha minha boca que eu não quero pecar. E essa pessoa é do mundão, sabe? Tipo, não tá nem... Não é uma pessoa assim... Você sabe, eu conheço a pessoa. Então, a pessoa tá me chamando a atenção de algo que ela nem pratica, nem faz, né? Eu acho tão absurdo isso. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado. E é tão maravilhoso o mover de Deus que Ele leva a gente em todos os lugares. Todos, todos, todos. Nas igrejas, várias denominações. A gente tem várias mulheres lindas lá no projeto, né, Michele? Tem crente, tem católico, tem todo mundo, filhos do Senhor. Mas a palavra, ela só é revelada aqui. Nada sai da boca da Michele. Nenhum louvor sai da boca da Bel. Não é eu, não é a Bel, Senhor. É o Senhor que tem para entregar para você esse alimento. Aí já fui para faculdade, escolas, para adolescentes. Uma vez me chamaram para um evento que estava acontecendo para casais. A Michele está falando do marido sacerdote da casa e tal. Nem casado eu sou, gente. Eu tenho uma trajetória muito dolorosa em relação a isso, mas glória a Deus superada. Entendo, não faça na sua vontade, não faça achando que tá... Não, tô fazendo certo. Não faça não na emoção. No peito, sabe? Não, eu vou fazer. Não, vai orar. Você quer casar? Ó, você quer... Vamos resolver a nossa situação. Vamos casar. Tem que casar. Porque Deus fala que tem que casar, casamento sagrado, Minha querida, se não for do Senhor, você vai se lascar todinho igual eu e vai ter que divorciar. Porque Deus não quer a filha dele sofrendo, sendo humilhada, verdade, apanhando, misericórdia, sendo colocada para ser envergonhada de coisas que ela nunca fez. Você acha que Deus vai querer isso para sua vida? Mas você fica aí pensando que está na hora de resolver essa situação. Quem sabe no momento o Senhor, primeiro, você vai ter certeza se esse amorzinho aí foi o Senhor que te mandou. Viu? Cuidado com isso. O casamento é sagrado, sim, mas é o Senhor que conduz tudo. A Michele tem um casamento, uma família abençoada no caminho do Senhor hoje. Porque ela decidiu, o Gustavo decidiu, e eles se mantêm nesse caminho. Ela não abre brecha para nada e ele também não. Caso aconteça uma situação, ele fecha dela e ela fecha dele. É assim que tem que ser. Cuidado. Nem tudo é do Senhor, não. Você tem que tomar cuidado. Satanás, ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Então, preste atenção. Primeira coisa, reforce sua oração com o Senhor e você vai ter um coração em paz para discernir o que é de Deus e o que não é. Mas, Bel, eu não consigo. Como que é isso? É simples assim. Vai buscar o conhecimento, dobra o seu joelho em secreto e Deus vai responder você, tá bom? E nós vamos estar aqui para te dar suporte no que você precisar. Isso mesmo. Eu vou terminar aqui trazendo para vocês algo que eu acho que é muito importante em toda a nossa caminhada, que é tudo aquilo que nos alimenta, sabe? O nosso olhar, o nosso ouvido. O que você está colocando no seu ouvido para você escutar? O que você está olhando, né? Porque a Bíblia, ela vai falar lá, né? Que cobiça, né? Pecaria, às vezes a gente fala, é cobiça o marido do outro, a mulher do outro. Mas a Bíblia, ela fala assim, não cobiça nem a serva do outro. Porque às vezes, não é? E até eu tenho, Michele, eu já cobicei serva dos outros. E eu tive que pedir perdão, sabe? Então, quantas coisas a gente está abrindo brechas e você precisa fechar. Se é pecado, a gente precisa assumir, a gente precisa revelar, né? Trazer isso à luz, para quê? Para que o Senhor nos cure. Para que ele... porque tudo aquilo que fica escondido é uma brecha, né, Bel? Aí Satanás,
Então, o pecado... literalmente fica te infernizando com isso. E você sabe o que é pecado. Não E adianta você falar já assim. é livre em Cristo Jesus. Você não precisa dessa vida. Isso, você não Esse precisa. lugar não é para você. Aí, às vezes, você fala assim, ai, mas se eu revelar isso, eu vou perder isso, perder aquilo. Não, é Satanás te dizendo isso. Porque nós vamos precisar passar por esse momento de trazer à luz tudo aquilo que foi escondido, para que Satanás não tenha nada para te envergonhar, sabe? Porque nós já estamos em Cristo. E com Cristo, a vida, né? A Abel falou assim, não é só alegria o tempo inteiro, mas com Cristo a gente passa em paz toda a luta. Não importa a tribulação, porque nós vamos sofrer aflição, a Bíblia fala isso. Mas com Cristo, a gente não vai sorrir o tempo inteiro, mas a gente vai ter a paz dele, porque não importa a tribulação que eu passe, eu sei que eu vou vencer com Cristo, e eu sei que eu vou morar no céu, e não é pelo que eu faço, não é pelo que Abel faz, não é, sabe, nada que a gente possa fazer ou falar, até me perdi aqui, Bel. Não, você vai entender tudo isso que ela está dizendo pelo seguinte, não é em relação à nossa vontade. Isso, não é sobre fazer para nós, em relação a ego, vou fazer porque eu vou estar em paz comigo, que eu estou fazendo, então tá tudo bem, entendeu? E uma maneira muito clara de fechar esse pensamento, para que você possa também ter um entendimento muito legal sobre isso, de fazer, mas fazer da maneira certa, e você vai se sentir extremamente bem. Nós falamos tanto como mulheres, das grandes mulheres inspirações da Bíblia, mas você pode entender um pouco, você vai buscar sobre Davi. Davi, ele levanta um templo, mas ele levanta um templo espiritual. Moisés, quando levanta um tabernáculo, levanta aquele templo, ele levanta físico. É um lugar físico. No sentido de, tinha o átrio, santo e o santíssimo lugar. Átrio, santo, santo, santíssimo lugar. Quando Davi vem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entra de uma maneira diferente em adoração ao Senhor. Ele entra já numa vibe de um templo espiritual, porque ele traz essa adoração. Ai, mas o louvor já não existia lá atrás, antes de Davi? Ai, Miriam dançou, Ana cantou. Sim, mas eram canções. Davi entra trazendo a adoração. Se você fizer algo, faça adorando ao Senhor. Faça porque você está adorando ao Senhor. Entendeu? É muito diferente, é muito lindo. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que isso, assassino, adúltero, né? É muita coisa pesada. Mas Davi, ele tinha um arrependimento genuíno. Isso é importante para a sua vida hoje. Isso que você precisa hoje, porque nós fazemos isso diariamente. Todos os dias, antes de dormir, antes de sair, a gente faz isso. Peça perdão, peça direcionamentos. E aí, Espírito Santo, o que tem para hoje? Bora junto. Não sai daqui não, fica aqui. Entendeu? E Davi, ele tinha essa intimidade com o Senhor, né? Procura um pouco mais. E essa adoração, quando ele traz o louvor, ele é muito lindo. Quando você não tiver com força para você orar, coloca um louvor na sua casa. O louvor é poderoso. O louvor já foi usado pelos levitas para ganhar uma guerra, porque eles colocaram os levitas na linha de frente de uma batalha. Isso está na palavra, não sou eu que estou te falando. Está aqui, entendeu? E aquela batalha foi vencida no louvor, porque os levitas estavam na linha de frente. Olha o poder. Então, quando vem Davi e coloca esse louvor não é canção, é uma adoração. E ele traz os instrumentos, porque enquanto ele tocava a harpa sozinho, Deus lá atrás já estava forjando ele nesse sentido. Deus já sabia que ele levantaria um templo em louvor de adoração. Não era naquela canção, era a adoração. Então, adore ao Senhor, busque a Ele e sua vida com certeza vai tomar um rumo extraordinário. Você vai
pensar em coisas que você falou, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Nunca é tarde, agora é a hora. Só depende de você, né? Amém, glória a Deus. Então é isso, mulheres, que você coloque em prática tudo que você aprendeu aqui hoje, que você tenha essa vida de escutar o Espírito Santo e saber, e você vai saber que é a voz do Senhor. Não tem essa, ai, Michele, como que você vai saber? Primeiro tem que saber que tá aqui, né? A gente tem que consultar aqui. Tá aqui? É a palavra de Deus. Só que às vezes, né, a gente, igual da questão do remédio, eu falei, meu Deus, mas o que eu vou mandar lá? Mas se o Senhor manda, você vai saber que é a voz dele. Então, isso é quando a gente é obediente, ele faz, ele trouxe o remédio, ele me deu o remédio. Então é sobre isso. É sobre a gente estar com esse coração disposto. E, amiga, pode atender se quiser. É meu pai. Então. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Que a sua casa seja mais que abençoada. Que a sua família seja muito próspera. E eu não falo só de dinheiro, tá? Eu falo de prosperidade. A prosperidade, a paz do Senhor, a ordem do Senhor. Que a sua vida esteja, né, você trilhando na ordem de Deus, nos mandamentos do Senhor, que a sua vida seja uma vida de obediência a Ele, porque o resto Ele vai dar. Hoje eu vivo uma vida, eu falo assim, meu Deus, eu nunca imaginei morar onde eu moro, eu nunca imaginei ter o carro que eu tenho, eu nunca imaginei, sabe? E aí eu vejo, porque assim, às vezes parece muito difícil, mas eu vejo que a vida de obedecer ao Senhor, as bênçãos, elas correrão atrás de nós verdadeiramente. Às vezes, igual a Abel falou assim, ela queria algo, o Senhor, ele sabe o desejo do coração dela. Então, é você permanecer no Senhor e Ele vai te dar. Mas que o nosso coração não esteja só nisso, em bens materiais. Sim. O nosso coração esteja em pessoas convertendo a Cristo, conhecendo a Cristo, que você seja bênção, que você ajude pessoas, sabe? Deixa Deus te usar. Então, é sobre isso, viu? E na verdade, esse desejo que nós compartilhamos aqui, que aconteceu, né? Que ontem Deus testificou, nem é material. É para um trabalho para o reino, é para o Senhor, entendeu? Não tem nada a ver com material. Mais almas. Então é muito lindo. E não há felicidade maior, né, Bel? Eu falo assim, ó, tem felicidade maior do que você ver seus filhos caminhando no Senhor, sua família se convertendo. Agora imagina Deus olhando para você, que é filha, que é filho, tem filhos assistindo também, para você que é filho e filho, imagina. Vendo tudo que você está fazendo, se você estiver fazendo da maneira genuína, se você tiver fé, se você crer, se você tiver 100% na dependência dele, você vai alegrar o coração de Deus, com certeza, né? É isso. Então, gente, Deus abençoe, que a graça, a paz do Senhor esteja no seu lar e conte com a gente, né? É verdade. E quero deixar 2 recadinhos, pode? Claro. Aquela hora eu só atendi porque era meu pai, viu, gente? Meu pai deixou eu atender meu pai. E deixa eu falar, já fala também, né, pra nós aí. Meu pai deixou eu atender meu pai. Do seu livro, deixa aí, da mulherada, do seu livro, e deixa que eu ia falar outra coisa. Vai falando que eu vou lembrar, que eu sou dessa, às vezes me perco. Pessoal, eu tenho um projeto que está na Amazon.com, você chega lá na lupinha, Bel Espinosa, vai abrir o meu livro para vocês. Tem tanto na versão como e-book, como livro físico. Ali você encontra a minha história, a minha trajetória. O livro chama Eco de Fé, uma jornada da dor ao propósito, de Bel Espinosa. Então você vai ver que ele vem numa capa preta com uma explosão de cores, que é isso que acontece com as nossas vidas. A gente sai da treva e entra numa explosão de cores, que é a luz de Jesus nos guiando. Então ali nós temos uma jornada de 10 semanas, cada capítulo você tem um devocional para fazer. Eu tô contigo até o 10º capítulo, 11º de bônus, e depois você vai continuar sua caminhada, porque nós não podemos caminhar por você. Nós podemos andar com você, mas andar por você não tem como. Então, a partir da 11ª, nós estaremos, no caso, eu estarei com você. Caso você precise, vou te dar todo o suporte. Então, tá lá na Amazon.com,
Bel Espinosa, o livro Eco de Fé, Uma Jornada da Dor ao Propósito. E Deus é tão maravilhoso que eu quero deixar aqui Claro. meu agradecimento, porque foi muito legal também. Como eu vou fazer um lançamento intimista, fechado, agora antes de encerrarmos 2025 num sentido de gratidão a Deus por esse projeto tão abençoador, depois de todos os processos que eu passei, que o livro é a minha vida mesmo, desde quando nasci até 2024. Então tem grandes lições ali e eu conto um pouquinho, que depois vai vir uma sequência de outras coisas para a gente continuar nessa caminhada juntos. E quando eu estava preparando esse lançamento do livro físico, aqui para nós em Londrina, um evento fechado e tal, em gratidão ao Senhor, eu queria algo para presentear quem estivesse neste momento de gratidão. E que essa pessoa que fosse estar lá comigo, né, prestigiando esse momento tão abençoado da minha vida, que é o livro para abençoar você, eu queria que essa pessoa fosse embora com algo especial. E eu pensei em mulheres nesse lançamento. Aí eu falei, ai Senhor, eu queria tanto alguma coisa, um presente. Eu falei, mulher gosta, né? Eu vou fazer um gloss. Vou colocar meu nome, vou personalizar e uma palavra para a pessoa. Aí eu fui para uma reunião. Gente, quando eu cheguei na reunião, eu fui só para saber se daria para fazer, não sei. Eu falei, pode fazer pouca quantidade? Como que é? Quanto custa? Eu não sabia se ia dar certo. E a pessoa me pergunta o que eu ia fazer. Eu falei que era o lançamento do meu livro. Eco de Fé, Uma Jornada da Dor ao Propósito, de Bel Espinosa. E a pessoa falou, o quê? Falou, não, você não está entendendo. Não, Bel, nós vamos lançar então para você a sua coleção de batons. Gente. Então eu quero mandar um grande beijo à família Bitarra Beauty, que hoje a Bitarra Beauty apresenta a Cor do Som. É uma coleção de batons com a minha assinatura, a Cor do Som. E Bitarra um mais Beauty lindo que o by outro, meu Bel Deus! Espinosa. Então, como no lançamento a capa é preta, tem uma explosão de cores, trazendo isso, que realmente é de fora, é de dentro para fora, mas que você precisa manter. Olha como Deus é maravilhoso. Aí já colocou para mim, para eu poder também cuidar de você. Quando você passar pelo processo de dentro para fora, você não vai mais entrar naquela escuridão, naquela treva, porque hoje a Cor do Som, que é a linha de batons que eu coloquei o nome, cada batom tem uma conexão comigo, tem uma cor que chama Riquezinha de My Life, tem uma cor que chama Beijo da Bel, Sintonia Perfeita, Alta Frequência, Eco da Paixão. É lindo de ver e de viver, gente. Então eu continuo cuidando de você na sua aparência também, para você pegar um batonzinho e fazer como eu hoje aqui, ó. Eu peguei um batonzinho e usei ele de sombra, blush, batom. Pronto. Aí, ó, carinha de saúde. Gente, tá maravilhosa. E aqui, você tem esse direito. Você tem esse direito. Não precisa de muito. O pouco com Deus é muito, né? E o muito sem Deus é nada. Então, sempre você vai optar do pouco, porque você vai receber o muito. Amém? Quero também deixar aqui registrado que no meu site, se você entrar, tem louvores lá para vocês. belespinosa.com.br. Qual deles? Algo novo ou toda a aquele terra? último que você me mandou. Algo novo ou toda a terra? Ai, eu gosto, falou assim, né? Louvor, não é uma adoração. É algo que eu. Acho que é algo novo. Ai, canta um pedacinho pra mim. Vem me visitar hoje aqui. Você pode. Tá vendo como o louvor é poderoso? Se você colocar para escutar, você tá falando com Deus e Deus vai responder você, porque ele diz assim: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Abre o coração e fala para ele: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
Então, é tremendo o poder de Deus quando você abre o coração para Ele. Corre lá, essa tá no YouTube também e tem várias oportunidades para você a partir desse momento aqui junto com a Michele, e você não vai perder nenhuma oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe você, toda a sua família. Bel, e com aquelas pessoas que meu coração, né, tá querendo dar uma esganadinha, ore por elas, entregue elas na mão do Senhor. Abençoe. Abençoe. Não Peça pra Deus gaste abençoar suas elas, energias que elas se para isso. convertam. Você tem coisas muito preciosas para receber do Senhor, e esse tipo de coisa trava suas bênçãos. Você tem que ser igual o Jó, Deixa né, o Bel? céu Igual o descer. Jó. O povo Deixa tá o lá céu descendo e você vai orar. E você vai receber a sua bênção. Você vai abençoar ele e vai receber a sua bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Eu? Você? Pode. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento lindo, maravilhoso que o Senhor nos Obrigada, deu. Jesus. Tenho certeza que tudo que foi dito aqui É foi o verdade, Senhor Pai. que entregou. E que essas Obrigada, mulheres, Pai, Senhor. venham colocar em prática, que elas venham ter uma vida de intimidade com o Sim, Senhor, Deus. Pai. Que Em você, nome de Jesus. né, além de Pai maravilhoso que é, que você seja Soberano, amigo poderoso, delas, Pai, como Senhor, é amigo visita, meu, Espírito como é Santo amigo de da Deus. Bel. E que Vai venha, tocando, Senhor, cada Pai, vez a mais casa usar delas, essas a vida mulheres, Pai, delas, para a mente ser delas, o bênção, coração Senhor, em nome de Jesus, onde elas passarem, que elas Sim, sejam mulher de Deus. influência Em do nome Senhor, de Jesus. que use, Senhor, a boca delas, use, Amém, Senhor, as papai. ações dela, tudo para glorificar o Senhor, assim como a minha vida, como a vida da Bel, Senhor. Amém, Continua, Deus, Senhor, nos obrigada, usando, abençoa nosso lar, abençoa Sim, a nossa papai. família, Senhor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoados. Foi lindo, gente. Beijão, viu? Deus abençoe.